dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar de fenômenos naturais e impactos ambientais, iniciando o nosso assunto do PET 3, semana 4, ok? Então vamos identificar primeiro quais são os fenômenos naturais. Quando a gente fala de fenômeno, a gente lembra de uma ocasião, né, que marca muito, uma coisa que chama muita atenção, um fenômeno. Quando a gente fala de natural, a gente entende que é algo que vem da natureza, correto? É mais ou menos isso aí que nós iremos conhecer hoje. Os fenômenos naturais são fenômenos que podem ocasionar problemas, soluções e que acontecem devido à movimentação das placas tectônicas. Vocês sabem o que são placas tectônicas? O nosso planeta, pessoal, ele é como se fosse um quebra-cabeça, né? Na nossa crosta terrestre, o chão que a gente pisa é dividida em pequenas, grandes placas tectônicas. Essas placas tectônicas têm a capacidade de se movimentar, isso mesmo. E o movimento dessas placas causam fenômenos naturais, como vulcões, terremotos e tsunamis. Aqui nós temos um mapa mostrando as placas tectônicas. Toda essa região de vermelho, marcado de vermelho, que vocês estão vendo aqui, compreende uma placa tectônica. Então, aqui nós temos várias placas distribuídas no globo terrestre. Placa do Pacífico, placa indo-australiana. O limite entre essas placas é a região que tem vulcões, que tem terremotos. Graças a Deus, o nosso país não tem o limite de uma placa como a outra. Tá vendo aqui, ó, Brasil, placa sul-americana. Então, no nosso país não acontece terremotos, não tem vulcões por causa disso. Já os locais que tem o encontro de uma placa com a outra, que está nessa faixa vermelha, são os locais que tem esses tipos de fenômenos naturais. Entender então um pouquinho melhor do vulcão, desse fenômeno natural, observando essa imagem aqui. O vulcão é esse amontoado de terra que a gente observa em cima da superfície da Terra. Na verdade, toda a ação do vulcão acontece lá no interior. A nossa crosta terrestre é dividida em várias camadas e abaixo do manto nós temos uma camada que se chama magma. Essa camada é muito quente e de tempos em tempos o vulcão é capaz de expelir esse magma para fora, que é chamado de erupção. O magma, como é muito quente, quando ele entra em contato com o lado externo, né, o lado de fora, a superfície do nosso planeta, a Terra, ele vai se resfriar, vai se transformar em rochas, vai dar a composição dos solos e vai ser chamado a partir daí de lava. Porém, a erupção pode trazer também muitos prejuízos. Isso porque se houver alguma população morando perto, alguma comunidade, alguma cidade, pode causar prejuízos às cidades e morte da população. Ele é capaz de modificar toda a paisagem. Por onde a lava passa, ela irá destruir. Então, vai mudar aí todo o ecossistema também do local, toda a paisagem. E a erupção vulcânica libera alguns gases na atmosfera que podem ser poluentes também. Podem alterar a visibilidade, atrapalhando o percurso dos aviões e pode também causar modificação do clima temporário ou permanente. Então, o vulcanismo é o primeiro tipo de fenômeno natural que nós conhecemos. Os terremotos acima de 5 na escala Richter
que vão ser sentidos na superfície da Terra. Os terremotos são um fenômeno natural que acontecem sempre, a qual deu origem aí aos vulcões, às cadeias de montanha. Toda a paisagem que a gente conhece hoje no mundo foi desencadeado por causa dos terremotos. Porém, eles podem causar aí muita destruição também, alterando toda a paisagem. O homem não consegue deter esses fenômenos naturais. Eles existem devido à formação geológica do nosso planeta. E existem também para formar as novas paisagens daqui a milhões de anos. Porém, o ser humano aprendeu a deter um pouco esses impactos ambientais causados por esses fenômenos, através de uso da tecnologia. Hoje existem aparelhos que são capazes de detectar um tsunami, um terremoto, uma erupção e salvar muitas vidas, dando aí tempo para as pessoas se deslocarem do local e não correrem riscos. O maremoto é um tipo de terremoto que acontece dentro do mar. Então, no mar, nós temos placas tectônicas também. Nós temos o encontro das placas tectônicas. E quando um terremoto acontece no mar, pode formar uma onda gigante chamada de tsunami. Essa onda, se ganhar velocidade e chegar até uma costa, vai trazer prejuízos à paisagem. E se tiver alguma cidade ali, vai destruir a cidade e gerar mortes. Os tsunamis é um tipo de fenômeno natural. O homem não consegue detê-lo, mas com o uso de novas tecnologias, avisa as pessoas, né, a possível formação de um tsunami para que dê tempo das pessoas procurarem um lugar seguro. Então, o nosso último fenômeno natural é o maremoto, que causa aí os tsunamis. Vamos conhecer agora mais um fenômeno natural que é chamado de terremoto. Os terremotos também acontecem no limite das placas tectônicas, da mesma forma que o vulcão. Porém, os terremotos são capazes de ocasionar tremores, chamados também de abalos sísmicos, na Terra, o que pode ocasionar destruição de cidades, destruição de ecossistemas naturais, modificação da paisagem e morte de muitos seres vivos, inclusive o homem. Os terremotos são classificados em graus diferentes. Os terremotos acontecem com frequência, porém nem todos são sentidos na superfície da Terra.